Começa agora, na sua 96,7. Universitária Esportiva. Tudo sobre o mundo dos esportes, com destaque para o esporte amador. No ar. Universitária Esportiva. Bom dia, ouvintes. Começamos mais Universitária Esportiva. E ao meu lado, Neila do Rego Monteiro. E ao meu lado, Emanuele Madeira. No boletim, vamos falar sobre vôlei, rugby, Novo Basquete Brasil e a situação do Kaique Balduino no Campeonato Brasileiro Júnior de Handebol. No Bola na Rede, vamos falar sobre os jogos de ontem, quem passou para a próxima fase da Libertadores, Copa do Brasil e como foi a rodada do Campeonato Piauiense, claro. Continua sintonizado que a Universitária Esportiva está no ar. Vem aí o 29º Salão Internacional de Humor do Piauí, de 26 a 30 de junho, no Complexo Cultural da Praça Pedro II. Música, teatro, dança, literatura, poesia, cartoons, caricatura e charges do mundo todo, no coração de Teresina. Salão de Humor do Piauí. Venha se encher de cultura e se divertir. De 26 a 30 de junho, na Praça Pedro II. Apoio FM Universitária e Altec Studio. Universitária Esportiva. Boletim Esportivo. E o Brasil teve uma segunda rodada desastrosa no Sul-Americano de Rugby, que está sendo disputado no Chile. A equipe nacional foi goleada impiedosamente pela Argentina por 111-0. O encontro foi o primeiro entre as duas seleções no formato de 15 jogadores desde 1993. Na estreia, o Brasil havia conseguido fazer frente ao Chile e foi derrotado apenas por 19-6. Apesar do placar elástico, esse não foi a maior goleada obtida pelos argentinos. Em 2002, haviam feito 152-0 no Paraguai. O próximo compromisso do Brasil no Sul-Americano será no sábado contra o Uruguai. O ala Chamel, cestinha do Pinheiros na temporada, está fora da disputa da NBB, lesionado no terceiro jogo da semifinal da competição entre Pinheiros e Brasília. O norte-americano teve ruptura do tendão calcâneo da perna direita, diagnosticada, e fará cirurgia que o afastará das quadras por até 6 meses, fato que o tira dos últimos jogos do campeonato. Após a cirurgia, Chamel passa por recuperação no Esporte Clube Pinheiros, além de ceder o CAA para sua recuperação. O Pinheiros anunciou ontem a renovação do contrato de Chamel por mais um ano. Com 2-1 contra, o Pinheiros disputa a quarta partida da semifinal do NBB às 18h45 de amanhã, em Brasília. Caso perca, a equipe está fora da competição. E o mês de abril foi de muita tensão para o oposto Leandro Vissotto, da seleção brasileira. No dia 18, durante uma partida de sua equipe, o Cuneo da Itália, ele sentiu-se mal e teve diagnosticado uma arritmia cardíaca. No retorno ao Brasil, fez alguns exames e durante um deles foi constatada a necessidade de um cateterismo. Porém, o jogador ficou apreensivo e chegou a temer pela continuidade de sua carreira no esporte. Depois da cirurgia, que foi realizada no Rio de Janeiro e durou aproximadamente 3 horas, o oposto ficou um pouco mais tranquilo. O cardiologista avisou que não havia qualquer problema mais sério e que em 2 semanas ele estaria de volta às quadras. O gigante de 2,12 metros então ficou aliviado. Se não operasse agora, os riscos futuros poderiam ser maiores, embora o problema fosse pequeno. O susto, no entanto, tinha uma explicação. A arritmia durante o jogo na Itália foi a terceira que Vissotto sentiu. A última delas foi durante um treino no Vôlei Futuro, seu ex-clube, em 2011. Na época, ele foi ao cardiologista que fez exames para verificar a estrutura do coração. Como tudo estava perfeito, foi liberado para as atividades. Em fase final de preparação para o Grande Slam de Roland Garros, que começa neste domingo, Tomás Bellucci segue alcançando bons resultados no ATP 250 de Nice. Após vencer o norte-americano Donald Young de virada na última terça-feira, o brasileiro superou Juan Carlos Ferrero por 2-0, com parciais de 6-4 e 6-3 ontem e garantiu um lugar nas quartas de final do torneio francês. Essa foi a terceira vez que Bellucci e Ferrero se enfrentaram, sendo que cada um havia triunfado em uma oportunidade. Além de colocar o brasileiro em vantagem no retrospecto diante do espanhol, a partida assegurou a participação do atleta nacional nas quartas de final, onde mede forças com o francês Gilles Simon, número 12 do mundo. A partida está acontecendo nesse exato momento. E o
uma empresa carioca abriu nesta quarta-feira uma ação judicial para barrar qualquer obra no terreno onde deve ser construído o campo de golfe das Olimpíadas de 2016. Em um processo contra a Prefeitura do Rio, a Amway Participações alega ser a dona da área que receberá o campo. Mesmo assim, diz que sequer foi consultada pelo município na negociação que viabilizou as obras da estrutura olímpica. Por isso, a empresa pede na justiça, em caráter de urgência, a anulação de qualquer acordo ou negócio envolvendo a área. A ação é um novo desdobramento de uma disputa jurídica de anos a respeito da posse do terreno. Por causa dela, oficiais de justiça chegaram a revistar o gabinete do prefeito Eduardo Paes na última sexta-feira em busca de informações sobre o projeto do campo de golfe da Rio 2016 e nada encontraram. Pelo fato da propriedade do terreno ser muito antiga, não havia registro dela em cartórios de imóveis no Rio de Janeiro. Depois de comprar a área, a Amway teve que providenciar esse registro. Esse foi o início dos problemas a respeito da propriedade do terreno. A empresa pública olímpica responsável por todas as obras municipais para Rio 2016 não se pronunciou sobre o assunto. Já o comitê organizador da Olimpíada afirmou que não há pendência judicial e que o acordo para o campo foi feito com o proprietário do imóvel reconhecido no Registro Geral de Imóveis da cidade do Rio de Janeiro. De acordo com o comitê, as obras no campo devem começar no segundo semestre. Turbinada por um investimento de 5 milhões de reais só neste ano, a equipe brasileira de judô teve uma preparação diferenciada para os Jogos de Londres e visa seu melhor resultado em Olimpíadas. A meta é conquistar 4 medalhas, sendo ao menos uma de ouro. Pela primeira vez, o país leva a uma Olimpíada uma equipe completa, 7 judocas na equipe masculina e 7 na feminina, classificados pelo ranking mundial. Os únicos países, além do Brasil, com 14 atletas garantidos são Japão, Coreia do Sul, França e Grã-Bretanha, por seu país sede. Nos últimos 4 anos, 60% do orçamento da Confederação Brasileira de Judô foi investido na preparação e ranqueamento dos atletas para a Olimpíada. 5 milhões de reais apenas na atual temporada. Em 2008, ano dos Jogos de Pequim, o valor investido foi de 2 milhões de reais. Pela classificação, os 14 representantes do país no judô anunciados neste mês dividirão um prêmio de 1 milhão de reais e aqueles que conquistarem medalhas ratearão outro 1 milhão de reais. O judô é a única modalidade no Brasil que conquista medalhas às 7 Olimpíadas consecutivas, porém o último ouro veio há 20 anos com Rogério Sampaio nos Jogos de Barcelona em 1992. Para voltar a subir ao pódio no lugar mais alto, os dirigentes e a comissão técnica prepararam uma logística que inclui treinos e a hospedagem na cidade de Sheffield, a cerca de 2 horas e meia de Londres. Os atletas só entraram na Vila Olímpica 2 dias antes de competir. Sob o comando de Rosicléia Campos, que ganhou do Comitê Olímpico Brasileiro o prêmio de melhor técnica em 2011. O Brasil conquistou sua primeira medalha olímpica no judô feminino com Caitlin Quadros em Pequim. No total, o país tem 15 pódios olímpicos, 2 ouros, 3 pratas e 10 bronzes. E o time do Kaique Balduino jogou com o Itapema de Santa Catarina e infelizmente perdeu por 35-28. Com a derrota, o time está fora da segunda fase da competição. Agora o time piauiense luta para conquistar a 5ª colocação. A competição acontece até amanhã. Não conseguimos o resultado dos jogos de ontem da Copa Nordeste, da seleção do Piauí masculina e feminina, mas estamos tentando contato ainda com o presidente da Federação de Handebol daqui, se conseguimos o resultado na nossa fanpage. E a partida entre Tomás Belucci e o Gilles está no primeiro set, 2-0 para o Gilles. Universitário Esportiva volta já. Teresina vai ferver com o maior festival de música piauiense, Teresina Rock, de 26 a 30 de junho no Centro de Artesanato Mestre Dezinho, na programação do Salão de Humor. 5 dias de show e 24 bandas, mostrando a diversidade da nossa música e as atrações nacionais. Maldita e Kiko Loureiro. Participe desta festa, onde a música é uma verdadeira obra de arte. Apoio FM Universitária e Altec Studio. Universitária Esportiva. Bola na rede. E Aníbal Lemos não é mais o treinador do Parnaíba. O treinador foi demitido ontem no início da tarde.
Algumas horas antes do jogo entre o Azulino e o Picos, o nome cotado para assumir o time é Paulo Moroni. A diretoria do clube justificou que as 2 derrotas seguidas tornaram insustentável a situação do treinador à frente do time. Por enquanto, o Parnaíba não contratou um novo técnico. Batista Filho, gerente de futebol, dirige o Parnaíba. Aníbal Lemos chegou ao Parnaíba no início do ano e deixou o clube depois de 8 jogos oficiais, com um retrospecto de 5 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. O Parnaíba é segundo colocado do campeonato. Aníbal foi o terceiro treinador a perder o emprego no estadual. Antes dele, Neto Jordão e o Valdomiro, que já haviam sido dispensados de River e Caiçara. O Valdomiro que pediu demissão no final de semana. E ontem tivemos jogos no campeonato piauiense. À tarde, o 4 de julho visitou o time do Caiçara e conquistou os 3 pontos que precisava para se reabilitar na competição. O time de Piripiri venceu o Caiçara por nada mais, nada menos que 6-0. 3 gols de Danúbio, 1 de Joniel, 1 de Manuelzinho e França, que voltou ao time e agora soma 7 gols na artilharia, 1 atrás de Zé Rodrigues do Comercial. Agora o 4 de julho volta à liderança com 17 pontos. O Caiçara continua na lanterna com 3 pontos, acumulando 3 empates e 6 derrotas. Em Parnaíba, a torcida pouco compareceu. O Tubarão enfrentava o Picos com Batista Filho no comando por causa da demissão de Aníbal Lemos. O jogo entrou para a história da competição deste ano, 9 rodadas e foi o primeiro 0-0 do Campeonato Piauiense. Destaque só para os torcedores azulinos que vaiaram os 90 minutos por causa da demissão de Aníbal Lemos. Com o empate, o Parnaíba chega aos 17 pontos e é o segundo colocado. Fica atrás do 4 de julho por causa do saldo de gols. O Picos continua na 7ª posição com 7 pontos, na frente somente de Caiçara. E aqui no Lindolfo Monteiro, o jogo que prometia ser uma boa partida entre Piauí e Flamengo foi morno e terminou em 1-1. Nosso comentarista Flávio Meirelles comentou sobre a partida. O primeiro tempo do jogo entre Piauí e Flamengo foi bastante morno, poucas oportunidades de gol, até o Fabiano acertar aquele lindo chute no ângulo esquerdo do Robson e fazer 1-0. O segundo tempo foi bem mais disputado, bem mais movimentado e o Piauí contou com o Fabiano inspiradíssimo. Deu muito trabalho aqui a defesa do Flamengo. O Piauí perdeu a chance de matar o jogo em algumas oportunidades que teve no segundo tempo. E o Flamengo, de tanto insistir com as modificações que o Danilo promoveu, o Flamengo melhorou um pouco, o Darlan entrou muito bem e foi inclusive dos pés do Darlan que saiu o empate. O Piauí jogou um pouco melhor, mas o Flamengo pela entrega conseguiu o resultado aí que o Darlan disse que tem sabor de derrota, mas que agradou um pouco o Danilo Queiroz, treinador do Flamengo. Universitária Esportiva. Como o Flávio falou, o Darlan não ficou muito satisfeito com o resultado do jogo. Solta a sonora aí, Ricardo. Esse empate aí foi sabor de derrota. Infelizmente não conseguimos os outros 2 pontos. Agora dificultou um pouco, mas vamos trabalhar que no sábado tem de novo e vamos buscar a vitória. Estava no jogo mais fácil jogar contra o Lanterna? Não existe jogo fácil. Vocês viram aí hoje que a gente torna o jogo fácil aí dentro de campo. Mas a equipe vai buscar a vitória sempre. Universitária Esportiva. O time do Piauí reclamou muito da arbitragem e do lance que antecedeu o gol de empate do Flamengo. Graças a Deus pude fazer o gol aí no primeiro tempo, mas infelizmente no segundo tempo a arbitragem ajudou o Flamengo, todo mundo viu que ali o gol desse foi falta, mas não podemos fazer nada, todo jogo é do mesmo jeito. Eu ainda quero acreditar que seja uma falha, né? Eu quero acreditar que seja uma falha, mas a gente vê lance fácil lá na nossa defesa, lá que foi falta do nosso jogador, até torcedores que estavam aqui, que viram que foi falta, até gritaram. Pô, ainda quero acreditar que seja um erro, né? Que seja um erro, porque se for outra forma aí é complicado. 96,7 Universitária Esportiva. E como nós falamos, tinha tudo para ser um grande jogo. O jogo de ontem entre Piauí e Flamengo, mas um jogo muito morno, um jogo sem muitas oportunidades de gol. Quer dizer, na verdade, muitas trocas de passe, muita falta no jogo. Verdade, os dois times perderam também grandes oportunidades. O Piauí teve bem mais chances que o Flamengo. Teve também a questão de um lance de pênalti, que parece que foi pênalti pro Piauí, o juiz não marcou, o pessoal brigou muito, por isso que saiu muitos cartões, foram, se não me engano, 7 cartões ontem na partida.
E nós tivemos a notícia ontem que o início do campeonato da Série C e da Série D foi adiado. Tá suspenso, na verdade. Tá suspenso. E nós vamos entender um pouquinho mais com a sonora que nós pegamos ontem com o presidente Cesarino Oliveira. Um problema decorrente do ano passado, de 2011, em vista do Rio Branco ter uma briga lá do Acre com o Clube do Rio, em razão da disputa do ano passado da Série B. Né? E houve uma decisão do Superior Tribunal de Justiça favorável, dando uma liminar, e isso muda a situação da Série D momentaneamente e da Série C. Nada que nos atinja aqui, né? Mas que há uma classificação questionada pelo Rio Branco. E por conta dessa decisão do Superior Tribunal de Justiça, a CBF suspendeu o início das duas séries, a C e a D, e posteriormente estará avisando e, consequentemente, a rodada de domingo está suspensa. Mas não vai ter alteração na tabela do Piauí? Não. O jogo que era domingo tinha ido para segunda, que era o jogo do Rio, permanece. Bom, essa aí foi a explicação que nós tivemos para esse cancelamento do início dos campeonatos Série C e Série D. Enquanto a situação não resolve, o Comercial continua participando só do Campeonato Piauiense. E como esperado, o jogo entre Corinthians e Vasco foi pura emoção, com o técnico Tite expulso e gol só aos 42 do segundo tempo. O Corinthians superou o Vasco pelo placar necessário para chegar às semifinais da Copa Libertadores da América. Paulinho, de cabeça após cobrança de escanteio, fez gol solitário que garantiu 1-0 e a vaga corintiana na próxima fase do torneio, que o clube jamais conquistou. Com a classificação, o Corinthians volta às semifinais da competição depois de 12 anos. Na última e única vez que ficou entre os 4 melhores da competição, aconteceu em 2000. Agora o rival pode ser Santos, desde que o time ganhe diante do Vélez. Caso os argentinos passem pelo duelo na Vila, enfrentam necessariamente o Boca Juniors. A Conmebol exige o encontro de equipes do mesmo país. E o Corinthians fica com o vencedor de Universidade do Chile e Libertad. A eliminação do Vasco também ajuda o Corinthians a melhorar o retrospecto diante dos brasileiros. Nas outras 4 vezes que haviam encontrado times do país em duelos eliminatórios, o time do Parque São Jorge havia superado apenas o Atlético Mineiro em 2000 e caído diante do Flamengo em 2001, Palmeiras em 2000 e 1999 e Grêmio em 1996. No outro jogo da noite, o Fluminense empatou em 1-1 com o Boca Juniors no estádio Engenhão e deu adeus à Libertadores da América. O gol da classificação argentina aconteceu aos 45 minutos do segundo tempo. O atacante Santiago El Tanque Silva, ex-Corinthians, foi o herói do time argentino. O gol do Fluminense foi marcado por Thiago Carleto de falta no primeiro tempo. Com o Boca Juniors venceu a primeira partida por 1-0 em La Bombonera, ele ficou com a vaga na semifinal da competição. A equipe carioca, que nunca conquistou a competição continental, agora se concentra na disputa do Campeonato Brasileiro. No domingo, o Fluminense recebe o Figueirense no Engenhão pela segunda rodada do Nacional. E ontem o Palmeiras foi o primeiro clube a se classificar para as semifinais da Copa do Brasil. Mesmo com a vantagem do empate sem gols, o time paulista derrotou o Atlético Paranaense por 2-0 e confirmou a vaga na próxima fase da competição nacional. Com o resultado, a equipe quebrou um tabu de 13 anos sem estar entre as 4 melhores do torneio. Assim como na semana passada, a equipe comandada por Luiz Felipe Scolari novamente contou com um jogador que saiu do banco de reservas para decidir uma partida. Reserva de Betinho, Lan entrou apenas no segundo tempo do duelo e marcou o primeiro gol da classificação alviverde. O zagueiro Henrique marcou o segundo. E o Coritiba continua sua campanha dentro de casa. Ontem o time derrotou o Vitória por 4-1 de virada e conquistou uma das 4 vagas na semifinal da Copa do Brasil. Os visitantes começaram na frente no placar com Marquinhos, aproveitando o cruzamento de Pedro Ken. Mas Ayrton levantou para Everton Costa testar para a rede e deixar tudo igual. De pênalti, Everton Ribeiro decretou a virada. Depois do intervalo, Roberto ampliou e no final da partida, Everton Costa fechou a contagem.
E depois de 10 anos de espera, mais o São Paulo está de volta à semifinal da Copa do Brasil. O time empatou com o Goiás em 2-2, mas na primeira partida os paulistas tinham vencido por 2-0 no Morumbi. Além do empate que recolocou o São Paulo em sua primeira semifinal do torneio desde 2002, o resultado foi importante para acalmar os ânimos no clube. O meio-campista Jadson, que criou mal-estar com o treinador Emerson Leão, foi o autor do primeiro gol dos paulistas. Cortez fez o segundo. Pelo Goiás, Ricardo Goulart e Egídio marcaram. O São Paulo agora pega o Coritiba na próxima fase. E vamos falar dos jogos de hoje. Pela Libertadores, Santos e Vélez Sarsfield jogam às 20 horas. No outro jogo, Universidade do Chile enfrenta o Libertad às 22 horas. Pela Copa do Brasil, Grêmio enfrenta o Bahia às 21 horas. E pelo Piauiense, fechando a 9ª rodada, o Comercial recebe o River às 15h45 no Deusdete de Melo. O Comercial busca chegar à liderança da competição. O River quer colar nos 2 primeiros colocados e finalmente fazer parte do G4. E pela 3ª divisão do Campeonato Brasileiro Sub-17, que está acontecendo em Brasília, o Piauí não estreou bem. No feminino, o Piauí perdeu para o Mato Grosso por 112-5. E no masculino, o Piauí perdeu por 98-12 para o Amapá. A gente está falando de basquete e a gente vai conversar agora com Nóbrega Júnior, presidente da LNBPI, Liga Novo Basquete Piauí. Nóbrega, bom dia. Bom dia, minha linda, bom dia, parabéns pelo programa Universitária Esportiva, mas estou chateado com essa notícia que você me deu. Por quê? Porque prova a desorganização no basquetebol ao longo dos 20 anos que o presidente Adilson Brasil Lustosa Filho, na realidade o presidente é o pai dele com quase 100 anos de idade, não entrega a federação, né? E tem essa desorganização completa, essa omissão completa do esporte, que é o basquetebol do estado do Piauí. Você vê aí, o pessoal sai daqui pra jogar basquete, pra brincar de basquete, isso é brincadeira. Vai pro Amapá porque a federação manda passagem de avião, compra 2 bolas de basquete, que é de R$30. Isso tá errado. Tem que pegar o basquetebol e falar com seriedade, trabalhar com seriedade. Não é pegar 3 gatos pingados, jogar na quadra do 25BC toda noite e dizer que é a representação da Federação Piauiense de Basquetebol. Né? Mas vamos falar sobre a Liga Novo Basquete Mas eu quero Piauí. dizer que o Piauí perder de fazer 5 pontos em 40 minutos de jogo, é 2 tempos de 20, é uma vergonha. Menino de 17 anos de idade, isso não existe, rapaz. Isso é brincadeira. Para, por favor, federação. Por essa razão, foi criada a Liga de Basquetebol. E vamos falar agora da Liga Novo Basquete Piauí. Dia 27 tá aí, vem a Copa Sesc. Quero convidar todos vocês, Copa Sesc Basquetebol, Supercopa Basquetebol, masculino e feminino. Infelizmente, o River Atlético Clube não está apoiando a Liga. É outra equipe que participaria da Liga, né? Mas vai ter abertura domingo, 9 horas da manhã, abertura da Supercopa Sesc, 9 horas da manhã. Quero convidar todos os ouvintes da Rádio Universitária, os amantes do basquete, a se fazer presente domingo, 9 horas da manhã, com a abertura da Supercopa Sesc de Basquetebol, né, patrocinado pela Liga do Basquete Piauí, não é isso? Jogo de abertura. Jogo de abertura Flamengo e Diocesano. Flamengo e Diocesano aí às 9 da manhã no dia 27. 10 horas da manhã. 10 horas da 10 manhã. horas Flamengo e Diocesano. A Liga hoje tem 6 times, eram 8, né? Saiu o River e o Alto Esporte, mas ficou a Cajuína, que é a novidade. Não é a Cajuína, vocês veem, o Cajuína é futebol de salão. É o basquete, na realidade, é a junção da Cajuína com o Cosmos, que ao longo da década de 80 tinha um Cosmos de basquetebol muito bom aqui, né? Então, um Cosmos de basquetebol que está voltando com o nome Cajuína. O 25BC, representado também a coligação com o Ciclo Militar de Teresina, né? Nós temos oficiais do Exército que jogam basquete, então oriundos da Escola Militar das Agulhas Negras, né? Vão participar aí o 25BC, o Tiradentes, né? Que vai ser o Colégio IFP, tá certo? O Yacht Clube Diocesano e o Cajuína Yacht Clube Diocesano e o Flamengo. Bom, vamos falar da preparação dos árbitros que teve nas semanas passadas. Eu vim aqui em março convidar vocês a participarem da fundação, na ata da eleição, não, da posse, dia 13 de março, lá no Iate, né? Uma festa bonita lá, 19 horas. E a gente está propondo realmente reativar o basquetebol.
Por essa razão, foi realizado no mês passado, ao longo do mês, o curso de arbitragem patrocinado pela Liga do Basquete Piauí, com o professor Júlio José, cujo professor ele é árbitro nacional da categoria nacional do basquetebol brasileiro, piauiense. E a Liga está com o apoio do Júlio José. Esse curso, essa capacitação de arbitragem, é em virtude das novas regras de basquetebol e que foi criado um quadro permanente de basquetebol na Liga. Já contamos com 5 árbitros. Uma novidade, uma maravilha isso. Grande novidade. E a Liga não para. Quando terminarmos agora, vai terminar no final de agosto, porque em setembro é a competição final em Salvador. O campeão dessa Supercopa Sesc vai representar a Liga Piauiense lá na Liga Nordeste de Basquete de Salvador. Quero convidar vocês para acompanhar a Liga, tá certo? Se puder transmitir, eu quero convidar os 3 aqui, os 4 para acompanhar. Eu quero o apoio, quero o convênio aí com a Universidade Esportiva para fazer pra gente em Salvador. E vocês estão dando apoio a gente aí. Então, eu, em nome da Liga, já conversei sobre vocês ontem, lá na reunião lá de Círculo Militar, com o Carlos Roberto, o Casinho, já disse que vamos convidar a imprensa. E a imprensa aqui está dando total apoio a gente, a Liga. Isso eu fico feliz. Então, acabando esse campeonato, vai haver o campeonato piauiense de basquetebol. Aí já é outra estrutura, já é outro patrocínio, tá certo? E falar em patrocínio, hoje nós já acreditamos, temos 3 grandes patrocínios. Temos o patrocínio da Constrular, Elcio Nóbrega, meu irmão, que acredita no basquete, a Faculdade da Mar Rosado e a Poderosa Timão. Pois é isso aí, pessoal apoiando o basquete. Nóbrega, muito obrigado, nosso tempo tá estourado. E a gente infelizmente vai ter que encerrar o Universitário Esportivo de hoje. O programa foi apresentado por Neila do Rego Monteiro e Emanuele Madeiro. Programa realização da FM Universitária 96,7. Mas não esqueça que se você quiser mandar sua sugestão, liga para a nossa rádio no telefone 3237-1619. Repetindo, 3237-1619. O contato com o programa Universitário Esportiva pode ser feito também através do nosso e-mail. Anotem aí, universitarioesportiva@hotmail.com. Repetindo, universitarioesportiva@hotmail.com. FM Universitária 96,7 tem direção geral do professor Paulo Vilhena, trabalhos técnicos de Ricardo Souza e redação de Anne Beatriz Lima, com produção de Naira Macedo. Reforçando aqui o jogo de abertura da Copa Sesc, no domingo às 9 horas da manhã, 1 quilo de alimento não perecível é a entrada do campeonato. E vocês sentiram, hoje, quinta-feira, sentiram falta do Flávio Meirelles. Ele não veio porque ele está no Rio de Janeiro. Por isso, ele não veio fazer os comentários do Campeonato Piauiense aqui no estúdio. Bom, amanhã o Universitário Esportivo está de volta com muito mais novidades. Então, sintonizem às 11h30 na FM Universitária 96,7. Muito obrigada pela audiência e continuem com a nossa programação. Você ouviu Universitária Esportiva. Obrigado pela audiência e continue na nossa programação.